Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui falando sobre diversas modificações de hábito de vida de alto impacto sem custo. Sem custo. Muitos reclamam, mas isso tudo tem um custo, temos que gastar muito dinheiro para vivenciarmos uma medicina integrativa de forma alguma. Vocês aqui podem fazer diversas modificações na sua vida com alto impacto e basicamente custo zero. Nós fizemos um módulo só sobre isso, tá? Eu falei ainda há pouco sobre sono para vocês em algumas aulas e agora eu queria trazer um pouquinho, fazer uma aulinha só rápida, entenda, tem um módulo só sobre dicas de otimização aí em atividade física, mas eu queria trazer para vocês aqui a importância da atividade física, como um resumo básico do processo. Como eu disse para vocês, ligando à aula anterior, a atividade física, ela aumenta, quando ela é feita de forma regular, ela estimula a liberação de uma série de substâncias, seja a própria serotonina, seja a dopamina, seja as endorfinas, elas literalmente aumentam, todas essas aumentam, por isso você se vicia em atividade física, porque quem faz continuamente, literalmente tem uma sensação de bem-estar, tanto quanto faz, quando termina de fazer, você tem uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque você faz um upregulation, você aumenta a quantidade de receptores ali e com isso aumenta o estímulo de receptores dessas substâncias, inclusive de endorfinas, que são receptores opioides, como se fossem derivados de morfina, vamos dizer assim. E que com isso dá um prazer. Tanto é que quando você para de fazer exercício, você fica meio deprê alguns dias aí, né? Fica meio deprimido e você demora, fica tão difícil você retomar o exercício físico. Sempre falo, no módulozinho de atividade física, eu dou essa dica: se você forçar 2 dias, você vê que rapidamente você volta àquele mesmo pico, você satura de novo os receptores ali de endorfina e dopamina e serotonina e o paciente volta a sentir-se bem. Gente, vocês terem uma noção, o exercício físico regular, ele tem um efeito antidepressivo superior a inibidor de recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, venlafaxina e edcaterra. Alguns trabalhos mostram efeito superior no controle da depressão. Então, falar hoje em tratar a depressão sem o indivíduo fazer uma atividade física, até entendo que no começo ele não tenha, por uma questão da própria raiz da depressão, uma questão da adinamia. A gente vai falar mais lá na frente, vai ter aulas sobre isso, mas eu até entendo que no primeiro momento é muito difícil para o indivíduo dar aquele passo à frente, mas assim que ele melhora um pouco, sem dúvida, a atividade física deve fazer parte e é diária. Não dá aquele negócio de 2 diazinhos de caminhada por semana, isso não vai dar certo. Nós precisamos de uma certa intensidade diariamente, de 5 a 6 vezes por semana, para você ter, e você consegue um efeito antidepressivo fantástico, fantástico, tá? Então, eu já falei para vocês dos benefícios violentos sobre a atividade física. A gente vai lá na frente, eu vou destrinchar benefícios bioquímicos, vocês vão entender, mas existe um processo de limpeza das células que estão senescentes, as células envelhecidas com problema de funcionamento, que precisam ser destruídas, mas que elas entram num processo de congelamento onde elas acabam causando problema no entorno e elas não sofrem processos de autólise, autofagia, né, de autodestruição. E se transforma no que a gente chama de células zumbi, piorando todo o processo inflamatório do corpo. A atividade física, ela gera uma carência de nutrientes que obriga o corpo a gerar um consumo desses depósitos, tanto de moléculas que estão erradas e que nada mais servem, que ali paradas só causam um problema à célula, né? Gente, o Parkinson, o Alzheimer são doenças de depósito, literalmente, né? A proteína tal fosforilada é uma das bases do Alzheimer. Então, quando você induz uma situação de falta de nutrientes,
essa atividade física faz com que você tenha que consumir proteína, não tem proteína vindo, está numa situação de carência, o corpo então consome essas proteínas de depósito, destrói essas células senescentes que não mais estão funcionando e que estão ali só atrapalhando o processo, ou seja, promove literalmente um processo de limpeza, diminuindo, aumentando a eficiência do funcionamento das células que ali ficaram e das mitocôndrias, as usinas de força das células também sofrem esse processo. A gente chama isso de mitofagia. Então, ela parou de funcionar a mitocôndria direito, então a célula vai e pela própria demanda de energia, destrói aquela mitocôndria estragada e induz mais ainda a uma liberação de uma série de substâncias que induzem a formação de novas mitocôndrias, tornando aquela célula que estava meia boca numa célula de alta eficiência e com isso, literalmente, gente, diminuindo o risco de instalação de câncer. Já tem trabalhos mostrando câncer, Alzheimer. O fato, por exemplo, de atividade física regular, você diminui o risco de câncer. Já tem. Por quê? Por um aumento da eficiência celular, a limpeza dessas substâncias de depósito, ao mesmo tempo a limpeza das células senescentes e mitocôndrias senescentes. Você diminui o risco de câncer, você diminui o risco de Alzheimer, você diminui o risco de Parkinson, e assim vai. Tá? Então, essa atividade física, voltando, ligando ela ao sono, né? A gente sabe que você regula essa série de substâncias de neurotransmissores que melhoram o próprio funcionamento mental. Consequentemente, você facilita o aprofundamento do sono, a liberação dos hormônios na hora certa e você melhora toda a qualidade do sono. Então, por isso, inclusive, que eu coloquei lá que a atividade física é um dos fatores de melhora da higiene do sono. Mas o impacto de longo prazo, gente, e entenda, mas é só caminhadinha. Não, você vai precisar fazer. Olha, há controvérsias, tá? Eu colocaria aí todos os dias 20 minutinhos a 30 de um cardio, tá? Associado com exercícios resistidos. Eu sou muito fã dos exercícios resistidos. Se você não sabe qual é o exercício resistido, assiste lá o nosso módulo só de atividade física. Exercícios resistidos. Outros propõem o inverso. Uma quantidade diária bem maior de cardio, né? De caminhadas a passos rápidos, com piquezinhos de corrida. Sem dúvida, gente, você gerar uma pequena hipóxia, uma necessidade de oxigênio, gera um desconforto, um descontrole no teu corpo, que obriga o teu corpo a aumentar os mecanismos de compensação. Eu vou fazer aulas específicas sobre isso, tá? A gente gera um pequeno estresse, não é um enorme estresse, um pequeno estresse para que você, durante um período curto, para que o indivíduo se adapte, aumente seus mecanismos de adaptação. É como se você exercitasse, ampliasse isso e voltasse ao período anterior. E aí você agora tem uma reserva protetiva, normalmente enzimas antioxidantes, mecanismos, vias metabólicas já ativadas, antioxidantes, genes de proteção celular, tudo isso é ativado quando você tem pequena escassez. Então, você fazer períodos de uma pequena hipóxia, né, através de uma corrida, de um cardio, é interessante. Então, alguns colegas colocam muito cardio e 3 diazinhos de resistido, 2, 3 dias, eu boto o inverso. Eu boto resistido basicamente todos os dias, com pequenos períodozinhos de cardio, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. E isso é importante também, tá? Então, quando você tem... Então, varia, você vai ver aí diversos... cada um tem também... Você vai ver o que você se adapta melhor. Lembrem-se que eu não sou favorável a uma coisa muito intensa de cardio, porque literalmente você perde massa muscular. As fibras musculares que se desenvolvem são fibras
que não gera muita massa muscular. E, sem dúvida, quem está me seguindo sabe que eu primo muito por esse ganho de massa muscular, principalmente nas pernas, para diminuição de síndromes demenciais. Gente, a coxa é um grupo muscular tão grande ali, são vários músculos, mas é um grupo muscular tão grande. Ela é um laboratório produtor de substâncias maravilhosas. Então, quanto maior a quantidade de massa muscular nessa tua coxa aqui, pode ter certeza que é uma relação direta com uma melhor saúde, tanto naquele momento que você está vendo, quanto futuramente. É uma usina de força e uma usina química fantástica. Uma coxa grande, uma coxa bem desenvolvida. Tá? Então, por isso eu sou contrário. Vou virar maratonista. Não, até porque, sinceramente, vou dar aula para vocês sobre radicais livres, é uma quantidade gigantesca, é um estresse oxidativo gigantesco. Se você olha para a cara de um maratonista, ele pode ser magrinho, tá? Mas você vai olhar o rosto dele envelhecido, porque aquele excesso de radical livre, nossa, é algo assim gigantesco. Eu não sou favorável a esses esportes que geram, eu sou favorável àqueles que geram pequeno estresse oxidativo, mas não uma quantidade gigantesca do consumo de oxigênio de forma a gerar uma quantidade. Tanto é que pela própria respiração celular nós produzimos cerca de 98% das formas reativas e principalmente na mitocôndria. Então, assim, a não ser que você tenha um mecanismo, você tem um suporte nutricional, antioxidante gigantesco, com um cara que sabe o que está fazendo, eu tenho, mesmo esse indivíduo, eu diria que ele tem risco aumentado o desenvolvimento de determinadas patologias futuras decorrentes desse excesso de consumo de oxigênio que ele está fazendo. Não é isso. A ideia é gerar um pequeno desequilíbrio para que você aumente os seus mecanismos de homeostase, tá? Gerar esses pequenos desequilíbrios. Fazer um pequeno estresse no corpo que não perpassa pelo excesso.